Olá, eu sou o Tom Welling BS e estou num projeto Poder da Pintura na Arte Terapêutica e hoje eu vou falar sobre técnicas expressionistas dentro da arte terapêutica, falar sobre materiais, cores e dar dicas de como eu superei um burnout. O movimento expressionista começou no século XX na Alemanha e arrastou vários artistas que estavam no início ou que já estavam mais avançados. E quando eu conheci esse movimento, me chamou a atenção por um motivo muito claro. Às vezes eu não conseguia me expressar com palavras e eu conseguia entender uma tela tipo de um pintor famoso como o Van Gogh com A Noite Estrelada dele, que é hoje um dos meus quadros favoritos. E tem o Munch também, que pintou o Grito, né? Que dá para perceber muito sentimento naquela obra. Então, quando eu pinto uma tela, eu tento me expressar o máximo possível e como eu estou sentindo. Tem algumas telas minhas que eu estou um pouco mais feliz, aí vem cores mais claras, tem outras que eu estou um pouquinho mais melancólico, tem umas cores mais frias, e é muito importante para eu entender o meu momento que eu estou passando. Às vezes eu estou muito estressado, eu pinto algo e eu consigo meio que conversar com a minha própria obra. Então o expressionismo, como o nome mesmo diz, ele é muito da expressão. Quer conhecer algum desses movimentos? Eu vou dar alguns exemplos em imagens para vocês conhecerem melhor. Dentro da arte terapêutica, a gente consegue escrever um livro, pintar uma tela, mexer com argila ou qualquer outra forma de arte para a gente conseguir expressar melhor do que falar. Às vezes nossos sentimentos eles estão confusos quando a gente consegue colocar em uma tela. É como se a gente estivesse criando um filme, porque tem uma história por trás dessa tela. Quando a pessoa consegue chegar e entender uma tela, às vezes ela está com outro sentimento, então ela entende diferente. Por exemplo, eu tenho uma releitura que é a Noite Estrelada do Van Gogh e é assim, como eu disse no início, é uma das minhas favoritas. Eu me expressei, eu estava um pouco triste, então quando eu estava pintando ela, eu meio que senti um pouco da dor dele em mim e eu fui pintando e visualizando, tentando entender do artista principal e também colocando a minha perspectiva, né? Então, não só a Noite Estrelada, mas também eu tenho o Cobre número 5, que é uma representatividade da minha família, assim. Eu fui criado num lar com ferro velho e desde pequeno alguns materiais para a gente é muito valioso, assim como o cobre, né? E quando eu pintei ele eu senti assim um sentimento nostálgico e eu me senti um pouco mais representado nele. A arte terapêutica, eu vou falar por duas partes, por exemplo, o pessoal e a minha visão geral.
ao longo dos anos aprendendo e escutando profissionais falando. Por exemplo, no meu pessoal, em 2022 eu tive burnout, depois de dias de excesso de trabalho, e meu emocional ficou esgotado. Assim, eu encontrei na arte uma forma de eu conseguir não só conversar com outras pessoas sobre o que eu estava sentindo, explicando, olha, nesse dia eu estava extremamente esgotado, eu estava triste, melancólico e eu pintei dessa forma. Ah, então que interessante. Então foi uma forma tanto para eu me expressar sozinho quanto para outras pessoas verem e eu ainda consegui explicar o que eu estava sentindo. É um aprendizado pessoal e que eu ainda consigo explicar para as outras pessoas. Sem a arte, talvez eu não conseguiria fazer isso só com psicólogos, né, para falar sobre o meu problema mais profissional. Lógico, eu precisei, porém, a arte terapêutica me ajudou bastante. Agora, falando num contexto mais amplo, a arte terapêutica, ela não é uma obra assim que você, eu preciso fazer uma obra de arte para que ela vai ser exposta no Museu do Louvre. Não. A arte terapêutica é para você se conhecer. Assim como eu consegui me conhecer em 2022, você se conhecer pintando algumas obras de arte, você consegue saber o que você está sentindo. Às vezes é algo incrível, aí você mostra para as pessoas e aí você vai conseguir explicar o que você estava sentindo na hora que você estava pintando. Ou às vezes é algo assim íntimo seu, que é interessante no outro dia você conseguir olhar para aquela situação e falar, nossa, eu consegui passar esse momento, essa fase difícil. A arte terapia, né, a arte terapêutica, ela é usada em vários ambientes, assim, por exemplo, hospitais para conseguir amenizar a ansiedade de alguns pacientes com doenças crônicas ou outros tipos de doenças. E em escolas, as crianças, elas se desenvolvem muito a sua parte emocional e a criatividade delas também. Então, assim, é muito interessante quando você vê um grupo de crianças que teve o acesso na infância, assim, de arte terapia, do que outras crianças que não conseguiram esse privilégio. Também tem nos consultórios psicológicos, né? Eles são usados para tentar amenizar alguns casos aí de ansiedade, de depressão. Então, os psicólogos, os profissionais da saúde, eles conseguem fazer esse tratamento para amenizar alguns sintomas. Hoje há muitos profissionais da saúde e artistas visuais, assim como eu, que trabalham nessa parte de arte terapia, né, da arte terapêutica. Mas os pioneiros que trouxeram isso para o Brasil foram os psiquiatras Osório César e Nice da Silveira. Eles trouxeram lá pelos anos de 1923 para o Brasil e mais tarde foram reconhecidos e aí outros profissionais conseguiram aplicar essas técnicas em outros ambientes também. E como artista expressionista, eu falo mais sobre o movimento expressionismo. Porém, há outros movimentos que você pode se identificar também, como o realismo, o surrealismo, o pontilhismo, entre outros. Tem um bilhão, até o art fake, que surgiu agora recentemente, já depois de 2010, no Canadá, e que é um movimento também de arte. Então, assim, quando você quer se conhecer, às vezes você aprender sobre qualquer outro tipo de movimento artístico é muito interessante. Para arte terapia, só funciona o expressionismo? Não. Qualquer um desses que eu falei, ou outros que você conseguir encontrar mais fácil, pode ser uma maneira de você conseguir se expressar. É porque não faz muito sentido eu falar para você, se eu fosse você, pegava um livro ou ia no Google e falava assim, então, hoje eu gostei muito do realismo, mas eu não consigo pintar nada realístico assim, porque como que eu posso conseguir me expressar em algo que para mim é difícil? Ou às vezes eu posso até me frustrar nessa questão, mas é muito fácil, você só vai saber quando você tentar. A tentativa é sempre o melhor jeito de começar. Não há erros, não há
coisas feias e não há, tipo, como alguém te julgar por causa disso, já que você está conseguindo se expressar nessa forma. Mas não é só as telas que você vai conseguir pintar, você também pode trabalhar com argila, você pode fazer esculturas e pintar em cadernos. Assim, a ideia de você conseguir chegar lá é tentar. Qualquer uma desses movimentos é super válido e só basta você tentar. E às vezes você gosta de algo que é muito difícil, mas para os outros, mas para você pode ser um pouco mais fácil. Até você chegar lá, as tentativas elas vão te levar à perfeição em algum momento. Então as obras de arte que você fizer, não é para, igual eu disse lá no início, eu acho que todos os profissionais poderiam falar isso, mas os artistas visuais, que quando querem se expressar em obras de arte, às vezes é para ficar para a gente, né? A gente deixa numa sala, deixa num quarto, deixa debaixo da cama, mas a gente queria aquele momento nosso ali para pintar uma tela. A arte terapia, ela é como se fosse um movimento totalmente novo, assim. Ela pode pegar uma característica de cada um desses movimentos, mas também ela tem um movimento próprio. Você também não precisa seguir e falar, nossa, eu gostaria muito de fazer tal obra, mas você pode fazer seu próprio movimento dentro da arte terapêutica. Minha experiência individual como artista, eu acho muito interessante quando alguma obra minha vai para outros lugares. Por exemplo, eu tenho algumas obras na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Ásia, sim, os países eu não vou lembrar todos. Porém, eu acho muito interessante porque além da minha visão, ela ainda tem outras visões sobre aquele sentimento que eu estava ali. Então, a arte expressionista não é sobre só sua visão, só os seus sentimentos, só a sua expressão. Às vezes é sobre a expressão de outras pessoas, um pouco diferente da arte terapia. E agora eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo. É algo íntimo, eu vou falar sobre os materiais que eu uso, as cores que eu mais gosto de usar e explicar um pouco sobre as telas que eu já pintei e que estão aí por todo o mundo. Geralmente eu uso pincel, tinta acrílica, mas eu gosto muito de dar uma misturada entre tinta acrílica e tinta óleo, porque dá uma textura diferente numa tela. E eu também uso a tela, mas às vezes eu uso uma folha A4 para conseguir expressar dentro daquele pedaço de papel sobre tudo que eu quero fazer, para passar para uma tela depois. Falando sobre um pouco da tinta acrílica, ela seca um pouquinho mais rápido do que a tinta óleo. Às vezes, se você quer um resultado um pouco mais rápido, a tinta acrílica ela vai te ajudar bastante. Porém, a tinta óleo ela consegue chegar e dar aspectos melhores e mais detalhes também dentro da cor. Eu uso o giz de cera às vezes também. Ele é muito interessante porque ele é um material que você cresce com ele, né? Não é uma coisa que eu nunca vi. Então, às vezes, você ter um giz de cera, para começar, é muito interessante. Porque você já dá as formas do que você vai fazer, ou às vezes é só o que você vai fazer, é só com um giz de cera. E para concluir, quando você pega o expressionismo e a arte terapêutica, você percebe que não precisa ser perfeito. O importante é que você comece, assim como eu comecei pelo burnout, vários, e até hoje eu continuo pintando com o mesmo entusiasmo, assim como outros artistas começaram, ou assim como outros milhões e milhões de anônimos começaram. O importante de tudo é começar. Sempre visualize o que você quer e faça. Não espere alguém falar o que você deve ou não fazer. Faça. Livre o espaço da sua casa, livre o espaço no seu trabalho, em qualquer lugar. O importante é sempre fazer. Eu convido vocês a começarem com uma folha, com uma tela, com qualquer coisa que você conseguir, mais fácil e mais tranquilo. Não precisa de estresse. O importante é sempre saber o que você vai fazer. Escolha suas cores e vem comigo para esse movimento bacana.